Teve um tempo em que a preocupação de quem tinha um telefone celular roubado ou furtado era com o prejuízo material. Você perdia o aparelho e precisava comprar outro. Hoje não é só isso. Agora o transtorno é principalmente com o que os bandidos podem fazer com os seus dados. Acesso aos contatos, aos aplicativos de banco, documentos essenciais. Um perigo. Uma pesquisa feita no ano passado por uma consultoria em telecomunicações revela o seguinte. A pergunta era, alguma vez seu celular foi roubado ou furtado? 35% dos respondentes disseram que sim, já tive meu celular levado. E a situação, infelizmente, tem ficado cada vez pior com o aumento de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. A gente vai conversar agora com o nosso repórter Alisson Negrini, que ele está ao vivo num dos pontos em que há muitos registros de ocorrência de roubos e furtos de celular em São Paulo, exatamente a Avenida Paulista. Alisson, boa noite. Olá, Márcio. Boa noite a todos. É isso mesmo, ao vivo, no cartão postal da cidade de São Paulo, milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Infelizmente, essa é uma realidade. Muitas acabam no prejuízo. A produção do Prime Time apurou com a Secretaria de Segurança Pública que somente em janeiro e em fevereiro deste ano foram 7 furtos ou roubos praticados por aqui todos os dias. Durante esse período, a Polícia Militar de São Paulo conseguiu prender 77 pessoas e apreender 5 armas de fogo que eram utilizadas para poder cometer esses crimes. E o que chama muito a atenção é que aqui nessa região central de São Paulo, esses grupos agem com várias pessoas, incluindo crianças e adolescentes menores de idade. Eles ficam juntos e praticam os furtos ou roubos a pé ou de bicicleta. Sabe o que esse grupo procura? Pessoas distraídas. A gente esteve aqui na Avenida Paulista mais cedo e conseguiu flagrar essa distração. Muitas pessoas que passam por aqui ficam no celular, falando ou observando a tela, sem se preocupar com quem passa do lado. E é justamente essa vítima o prato cheio para esse tipo de criminoso que quando está com posse do celular, o prejuízo não é só do aparelho. Ele consegue desbloquear senhas, acessar os aplicativos bancários, fazer empréstimos, pagar contas e o mais importante, o mais comum neste momento, fazer Pix. De acordo com um levantamento feito pela FECAP, só no ano passado, em 2021, foram 66 mil ocorrências de furto aqui na cidade de São Paulo. Márcio. Alisson, eu imagino que você tenha conversado com as pessoas na Paulista e as pessoas devem ter te contado histórias, vítimas que foram desses assaltos, né? Exatamente, Márcio. E não foi muito difícil encontrar pessoas que já passaram por essa situação delicada e que ocorre todos os dias aqui. Essas pessoas me relataram que realmente eles agem em grupo, param essas pessoas, às vezes de bicicleta, para poder levar o celular e cometer diversas ações no aparelho, transações bancárias. Eu conversei com algumas pessoas e é o que a gente vai conferir agora aqui no CNN Prime Time. Normalmente, de bicicleta, eles puxam o celular. Puxam o celular, muito rápido, tudo muito rápido. Parece que eles aparecem, do nada, assim. Você tá andando, eles parece que brotam da calçada, assim, sabe? É tudo muito rápido. A gente anda com medo aqui, né? Ah, com certeza. Quem que não anda, né? Foi um momento bem assustador, porque a gente fica sem reação, eu não consegui fazer nada e eles tomaram meu celular e foi em questão de minutos, assim, 1 minuto. Você ficou preocupado deles mexerem nos bancos? Conseguiu bloquear o aparelho? Não, eu não cheguei a conseguir na hora e eu tive um problemaço com o banco e eu tive que ligar e demorou mais ou menos 1 mês, mas agora deu tudo certo. Eles chegaram a fazer transações? Fizeram, só que o banco contestou e eles sabiam que não era o meu perfil de compra, então não conseguiu fazer o processo total, né? Ao longo dos anos, Apple e Google, as duas empresas que mantêm os 2 principais sistemas de smartphones, vêm investindo na criação de camadas de proteção para aumentar a segurança dos nossos telefones. A gente vai entender com Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, o que é possível fazer para se blindar. Porque não basta apenas cadastrar uma senha, 6 numerozinhos. Você tem que criar maneiras dentro do telefone, depois que passa por essa primeira senha, de proteger suas informações lá dentro, né, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. Esse conceito é o ideal. A gente tem um monte de maneiras de trancar nossa casa. Na porta, no portão, no controle remoto. E é exatamente assim que a gente tem que fazer com os nossos telefones celulares. A gente tem que colocar camadas, cadeados
para evitar a ação desses criminosos. E a gente preparou, Márcio, 2 telas mostrando o que a gente pode fazer antes do problema acontecer, do roubo acontecer, e depois como a gente pode reagir. Então, algumas dicas para a gente se proteger. A primeira delas, e tem sido cada vez mais importante, é habilitar a senha no SIM card, no chip que você tem no seu celular. Esses números aqui são das 4 principais operadoras brasileiras e são a senha padrão utilizada por essas companhias. Então, tira uma foto desses números para você trocar esta senha. Porque qual que é o problema disso? Se, por exemplo, roubam o meu telefone celular, pegam o chip deste telefone, que tem senha, colocam em um outro que não tem senha, e aí o criminoso consegue, por exemplo, resetar, zerar a minha senha do banco. E aí ele consegue o acesso ao banco, ao meu banco. E eu tenho que fazer isso ligando para a operadora ou eu faço isso sozinho? Sozinho, no seu próprio celular. Então, se você tiver, por exemplo, um iOS, ajustes, celular, PIN do SIM. Você troca colocando esta senha, que é a senha original. Se tiver um Android, configurações, segurança avançado, também tem uma opção para você trocar a senha do chip. Que outras dicas você tem? Outras dicas, Márcio, aqui temos várias. A primeira delas parece óbvia, mas muita gente faz para facilitar, mas acaba facilitando a vida do ladrão. Não use o bloco de notas ou seu e-mail para guardar as senhas. Use o aplicativo para você trocar. É possível usar um aplicativo para você bloquear os seus aplicativos com uma senha. Então, é um aplicativo que vai bloquear o seu aplicativo, por exemplo, do banco ou de SMS. Isso normalmente funciona para Android, a Apple é mais chata com isso. Desabilite as notificações de SMS e de e-mail que aparecem, às vezes, até em telas bloqueadas. Por quê? O criminoso pode ver ao tentar resetar sua senha e ele vai obter essa informação. Ele consegue fazer isso. Use uma dupla autenticação em seus aplicativos. Há várias opções no mercado, muitas delas são gratuitas. Permita o acesso e gerenciamento remoto do teu telefone celular, do seu aplicativo. Eu vou explicar isso daqui melhor na próxima tela. E a última dica, importante também, limite o valor das transações do Pix ou, por exemplo, do crédito pré-aprovado na sua conta. Assim você limita o prejuízo se tudo isso não funcionar, Márcio. Quer dizer, tudo isso é para a gente fazer antes do ladrão, antes do assalto, para já se precaver. Mas, se o pior acontecer, o NACA preparou uma outra lista de dicas importantes, né, NACA? Isso, aí a gente já com a porta arrombada, é possível tentar evitar prejuízos. O primeiro passo, Márcio, é apagar os dados do seu celular. Por isso aquela dica de permitir o acesso ao seu celular, a monitoração, ao gerenciamento remoto é importante. Porque se você tem um Android e entra em android.com/find, ou você tem um iPhone e entra em iCloud.com, você consegue se logar com a mesma maneira que você se loga no seu celular e consegue apagar tudo que tem no seu celular. E nos dois casos, nos dois sistemas, a opção é a mesma, apagar dispositivo. Por que isso é importante? Porque assim o ladrão não vai saber em que banco, em que instituição financeira, qual é o número da sua conta e fica muito mais difícil para ele ter acesso a todo o seu dinheiro, a toda a sua história, a sua vida. Segunda dica importantíssima, bloqueie a conta do seu banco. Então saiba, guarda no papel, manda, por exemplo, para o seu namorado, para o seu namorado, marido, mulher, filho, o número de telefone do seu banco para o caso de uma emergência. Não adianta guardar no seu celular porque você, numa situação dessa, não vai ter mais posse dele. Perfeito. E a terceira dica, ligue para a sua operadora para bloquear o seu celular. São esses números, você consegue ligar de qualquer operadora, não apenas do celular, de um telefone fixo, de um telefone público, e são números essenciais neste momento. E quando você estiver falando com a operadora, bloqueie o celular também, o aparelho. Para isso, você precisa de um código, o e-mail. E para descobrir é muito fácil, asterisco, jogo da velha 06, asterisco, jogo da velha, perdão, então, asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha. Ele aparece na sua tela em qualquer modelo, em qualquer sistema operacional. Mas essa é uma dica importante, mas eu acho que deveria estar ali antes do assalto, né? Sim, esse número você precisa saber antes, exatamente, Márcio. Este é um dado que você tem que mandar junto com esta outra informação do telefone do seu banco. Então já pegue antecipadamente. Eu tenho anotado na minha agenda um e-mail. Perfeito. Esse é o melhor jeito para se garantir nessa situação. E aí, por último, mas não menos importante, faça um boletim de ocorrência, porque só assim as autoridades vão saber o que está acontecendo na segurança pública. O telefone celular é muito prático e reúne informações da vida, né? E uma outra dica que eu já vi também é o seguinte, não deixe no WhatsApp, tem gente que tem a própria página do WhatsApp. Eu tenho.
ou eu mando mensagens para mim mesmo, para, por exemplo, documentos dos filhos, carteira de identidade, que volta e meia precisa e você já manda, tá tudo guardadinho ali. Olha só se um bandido pega, tem a minha conta bancária, tem a minha carteira de identidade, ele tem tudo ali. Ele consegue abrir um financiamento no teu nome, por exemplo. Nesse caso, é melhor guardar, por exemplo, na nuvem, em algum lugar com senha, preferencialmente com aplicativo com senha sobre a senha. Esse é Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, com dicas valiosas para nossa segurança. Tomara Obrigado, que ninguém precise da segunda tela. Mas é sempre bom se precaver, é sempre bom saber. Obrigado, Naka. Mais cedo, a gente conversou com um advogado especialista em direito do consumidor para entender em que casos o banco tem que ressarcir a pessoa que teve a conta invadida depois de ter o celular roubado ou furtado. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Para que aquele indivíduo, aquele bandido que tenha furtado o aparelho celular consiga acessar os dados bancários daquele consumidor, ele precisa ter a senha do aplicativo. E aí é o ponto crucial, porque, por vezes, eles conseguem decifrar essa senha e conseguem acessar, sim, o aplicativo do celular, envolvendo todas as transferências e empréstimos bancários que eles normalmente têm o costume de fazer para trazer esse prejuízo ao consumidor. Nessa hipótese, restando provado que houve uma falha de segurança do aplicativo, a responsabilidade é do banco fornecedor perante o usuário consumidor.